Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo jogando aqui na web, jogando aqui no YouTube e desde já agradecendo a vocês pelas visualizações do nosso simples trabalho. Todavia, como eu sempre digo, feito com muito amor e com o intuito de transmitirmos boas informações e o bom conhecimento. Se vocês gostarem, deem like, se gostarem, compartilhem, se gostarem, se inscrevam no canal. Pessoal, hoje nós vamos mostrar aqui a vocês um pouco da vida de um dos maiores nomes da literatura brasileira, sobretudo da literatura mais recente, ou seja, do século passado, do século XX, porque essa pessoa viveu no século XX. E deixou um legado bem interessante, não só pelas suas obras literárias, como também pelo seu modus vivendi. Estamos falando agora de Ana Lins de Guimarães Peixoto, que nasceu na cidade de Goiás, cidade de Goiás, no estado de Goiás, no ano de 1889, e adotou o pseudônimo Cora Coralina. Exatamente, Cora Coralina, que nós vamos abordar um pouco a sua vida e a sua história. Cora Coralina só estudou até o 3º ano do antigo primário. Ela tinha uma verve, um amor muito grande pelas letras. Mesmo, como eu falei a vocês, ela não estudou tanto. Mas aos 14 anos ela se junta com algumas amigas e cria um jornal chamado A Rosa. E nesse jornal ela passa a escrever seus poemas e seus contos. Depois, no ano de 1910, foi que ela adotou mesmo o pseudônimo de Cora Coralina. Em 1911 ela foge com um senhor advogado que era divorciado e sai da cidade onde ela nasceu e vai morar no interior do estado de São Paulo. Em 1922, ela é convidada para participar da Semana de Arte Moderna, mas o marido, obviamente, a proíbe. Por volta de 1935, 36, o marido falece e ela se vê obrigada a sustentar a família, sustentar os 4 filhos, com a arte da doceria. Ela se torna uma doceira. E uma doceira de mão cheia, com muitos clientes, se destaca bastante, porém ela não abandona o seu ofício, o ofício de alma, que era escrever. Ela se desenvolveu muito na arte da doceria, fazendo as guloseimas, mas sempre tinha dentro dela aquela vontade, aquele amor e aquele sonho de escrever e divulgar as suas obras. Logo em seguida, se tornou vendedora de livros, sempre cercada da arte literária, também foi vereadora e depois também se mudou para a cidade de Andradina, no interior de São Paulo. Alguns dados interessantes é que em 1959, aos 70 anos, Cora Coralina aprende a arte da datilografia. E ao aprender datilografia, isso facilitaria a feitura dos textos e o encaminhamento dos mesmos para as editoras. Em 1965, lançou o seu primeiro livro, Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Repito, Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Em 1970, tornou-se a 5ª cadeira da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. Em 1976, ela lança o seu 2º livro, chamado Meu Livro de Cordel. E no lançamento deste livro, algo de muito interessante e muito promissor aconteceu na vida literária de Cora. O livro, a obra, recebeu muitos elogios de ninguém mais, ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade, outro monstro sagrado da literatura brasileira. Ela foi se destacando a um ponto que a sua obra passou a ser reconhecida
Ela participou também de várias conferências ligadas à arte literária e chegou também a participar de programas de TV que abordavam a literatura brasileira. Ainda foi agraciada com o título honoris causa pela Universidade Federal de Goiás. Recebeu também o prêmio Juca Pato, da União Brasileira dos Escritores, e em 1983 ela foi escolhida a personalidade ou a intelectual daquele ano. Em 1984 foi nomeada para a cadeira de número 38 da Academia Goiana de Letras e após a sua morte, a sua casa se tornou um museu recebendo visitantes que queriam sentir, né, aquela boa energia, aquela boa aquela sabedoria de Cora Coralina e a estrutura do seu lar, né? Muito interessante a história dela. Ela vem a falecer no mês de abril de 1985 e deixou um legado muito bom, muito interessante para as mulheres de agora, digamos assim, né? Um espelho muito interessante para que as mulheres atuais tentem seguir, né? Tentem criar. Cora Coralina se tornou um dos grandes nomes da nossa literatura, da literatura brasileira, que já é uma literatura tão rica, que já é uma literatura tão vasta. Então, os nossos aplausos à grande Cora Coralina pelo conjunto de sua obra, pelo que enfrentou, pelo que fez da vida. Não é tão interessante, ela era uma pessoa tão doce. Quando a gente vê as entrevistas hoje no YouTube, ela era uma pessoa muito doce, muito sábia, e não é à toa que ela trabalhava fazendo doces, né? E não é à toa que ela escreveu tantos textos interessantes, tantos poemas e tantos contos. Tá aí, pessoal, mais um dado positivo para o nosso conhecimento, a biografia de Cora Coralina. Vamos nos espelhar cada vez mais nos bons exemplos. Está contado. Muito sucesso para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.